Olá, galera. Aula de filosofia, turma terceiro ano, conteúdo capítulo 21. Aspectos do socialismo. Vou tentar ser bem breve para colocar aqui para vocês o contraponto do socialismo com o capitalismo, os benefícios e os pontos positivos e negativos, ok? Desvantagens, né? Então, assim, o capitalismo, qual uma vantagem muito forte? É a descentralização da economia, porque ele é se baseado na teoria liberal. Essa ideia liberal é do livre mercado, a liberdade do livre mercado. Então, assim, e por isso ele forma um mercado competitivo para criar uma forte geração de renda. Então, um dos pontos positivos é incentivar a produção e a busca de melhores rendas e de estabilidade a longo prazo. Então, essa a grosso modo, umas grandes vantagens, a vantagem do capitalismo. Qual a desvantagens? Então, assim, é a exclusão social. Porque, assim, quando as pessoas não têm o acesso aquisitivo de renda, então elas estão na marginalidade, na margem da sociedade. Por quê? O Estado, ele vai, para poder ele ajudar essas pessoas, ele vai buscar o aumento dos impostos e investir na infraestrutura para que as pessoas sejam empreendedoras, por mais que seja a curto prazo, pessoas temporárias, mas eles querem dar opções. Então, assim, é, esse sistema ele provoca ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres, porque ele se baseia na competitividade individual, que isso aí é a resposta da pergunta por que há desigualdade, por que há tanta pobreza no mundo? Por causa da exclusão. Um, muitos têm pouco ou nada e poucos têm muito. Então, esse sistema se baseia no individualismo social. Então, ele vai fazer uma ruptura, uma quebra entre a questão social e comunitária, de cada um por si. Né? Então, já o socialismo, ele está baseado na economia em que o governo está controlando. Então, assim, para evitar essa disparidade entre os ricos e os pobres. Então, o governo ele quer mais ou menos manter uma renda igualitária, de equidade social. Então, ele vai se basear, pelo menos na teoria, né? Na justiça e na ética. E a ideia é todos terem emprego. Porque assim fica mais fácil o Estado controlar as coisas. Como um ponto positivo, assim, o Estado, no socialismo, na política social, ele propõe uma igualdade hipotética, quer dizer, na teoria. É claro que na prática não é bem isso assim. Então, entre os trabalhadores. E o senso de comunidade e social é maior do que no sistema capitalista. Pelo menos na teoria ele é bem expansivo e expressivo. Bom, uma desvantagem do socialismo é que a possibilidade de negócios é menor. Não há tanta motivação para você expandir o negócio, porque o Estado está ali, né? Aquele olho que quer ver tudo. Então, mas assim, o governo percebe que é difícil controlar tudo, que, que ele quer colocar metas, né? Ele segura o preço, ele segura a taxa de câmbio, então ele tenta controlar a questão econômica, né? A questão econômica. Os dois, é, políticas de governo, política social e econômica, elas se baseiam na economia. Aí é que o socialismo e o capitalismo se unem. Os dois visam a mesma coisa. Como dar condições materiais para que todos possam ter uma vida digna. No capitalismo, que é a competição, cada um por si. No socialismo, que é o governo, dá mais condições, a questão social, da saúde, do trabalho, do emprego, que é o trabalho, né? E educação. Os três pilares. Bom, então,
No socialismo ele provoca uma baixa geração de renda. Então, e ele cria um Estado centralizador e muitas vezes ditatorial, que pode dificultar a livre concorrência e a liberdade. Podemos dizer hoje que nações que se intitulam socialistas, né? Vietnã, Vietnã do Sul, se eu não me engano, Coreia do Norte, a China, a Rússia. Então, Cuba, que está ainda numa fase ainda de transição, mas que ainda é socialista. Então, essas nações ainda seguram a bandeira do socialismo. Bom, gente, então assim, esse vídeo é de maneira bem simples diferenciar socialismo e capitalismo, ponto positivo, negativo de cada um. O próximo, que é emendado deste, seria assim: qual é a proposta então? Diante de capitalista, socialista, e aí? Eu vou escolher qual? Qual o sistema que pode pegar os positivos de um e positivo do outro e caminhar? John Maynard Keynes, então depois da queda da Bolsa de Valores de 29, ele soltou uma proposta, que é Estado Bem-Estar Social, que é a social-democracia, os dois juntos, que na Europa vigora até hoje. Lá tem sucesso. Já que na década, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, do New Deal, uma proposta de Marshall, ele quis uma proposta chamada de neoliberalismo, que é um Estado capitalista mais opressor, mais cheio de desigualdades, mais exclusivo, né, de exclusão social. Esse é mais forte, onde entra a privatização, o Estado é menor. Então nós vamos abordar isso no próximo vídeo, tá bom? Com mais detalhes. Então eu vou passar uma atividade para vocês e boa sorte para que vocês tenham entendido.